Olá, bem-vindos! Olha, o material que a gente tem na mesa hoje é bem curioso. É uma análise detalhada de um sermão chamado O Grito do Campo. E o que mais chama atenção é que toda a lógica dele, todo o argumento, se desenrola a partir de uma única frase, Uma só. do Evangelho de Lucas, que diz: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. E o nosso objetivo aqui é entender a estratégia por trás de o que parece ser só um desabafo. Exato, porque à primeira vista soa como uma lamentação, né? Puxa, tem tanto para fazer e tão pouca gente. Sim, Mas a fonte argumenta que isso é tudo menos um lamento. O autor chama de uma constatação estratégica de Jesus. estratégica. E o timing é tudo. Ele diz isso um instante antes de enviar 72 discípulos para uma missão assim gigantesca. Então, o que o material propõe é que essa frase estabelece uma ordem de operações. Antes de sair para o campo, antes de planejar, o primeiro passo é a oração. É uma resposta específica para um problema urgente. Certo. E para a gente entrar nesse universo, a análise já começa com uma história que, nossa, parece coisa de cinema. É de cinema mesmo. Anos 50, um missionário chamado Don Richardson e a esposa dele vão viver no meio da tribo Sawi, lá na Nova Guiné, um lugar completamente isolado do mundo. E o choque cultural é brutal. Brutal é pouco. Eles descobrem que, para o Sawi, a traição não era um defeito, era tipo a maior das virtudes. Como assim? A astúcia, enganar o inimigo, isso gerava heróis para eles. Tanto que, quando Richardson tenta contar a história do Evangelho, a tribo inteira aplaude Judas Iscariotes. Não acredito. Para eles, Judas era o herói da história. Jesus era o tolo que caiu na armadilha. Imagina o beco sem saída. Nossa, como você comunica uma mensagem de fidelidade para uma cultura que idolatra a traição? Exato. É uma barreira que parece intransponível, você simplesmente faz as malas e vai embora. Pois é, mas ele não fez. E aqui está o ponto que a fonte quer destacar. Em vez de tentar forçar a própria visão de mundo, o Richardson mergulhou na cultura deles. Ele ficou buscando alguma ponte, sabe? Algum conceito que pudesse traduzir a mensagem. Uhum. E ele encontra uma tradição antiga, quase esquecida, chamada Sacrifício da Paz. Sacrifício da paz. O que era isso? Era um costume para selar a paz entre clãs inimigos. Uma família de uma tribo entregava seu próprio filho pequeno, O próprio filho. o próprio filho para a tribo rival. Enquanto aquela criança vivesse entre os inimigos, a paz estava garantida. A criança era a personificação do acordo. Uau! E foi aí que tudo mudou. Richardson conectou a história de Deus entregando seu filho, Jesus, com esse costume. Ah! De repente, a mensagem fez todo sentido para o Sawi. Jesus não era o enganado. Ele era o doador de paz supremo, o filho entregue para selar a paz definitiva. Nossa, que virada de chave inacreditável. Ele encontrou a linguagem deles. E a fonte usa essa história para ilustrar o ponto central do versículo. A perseverança do Richardson, segundo a análise, não veio de um plano genial de marketing, mas da convicção na certeza da colheita e de uma vida de oração. Entendi. A lição que o material quer ensinar é que, diante do impossível, o primeiro ato missionário não é estratégico, é um apelo, é se voltar para o Senhor da colheita e pedir ajuda. Ok, vamos analisar isso então. A primeira parte da frase que o material explora é a colheita é grande. A escolha da palavra colheita é o ponto de partida, certo? Isso, Não é plantio, não é semeadura. exatamente. E essa escolha, segundo a fonte, muda tudo. Plantar algo te dá tempo, você pode esperar a estação certa, preparar o solo. A colheita não. A colheita não. Um fruto maduro tem um prazo de validade curtíssimo. Se você não o colhe hoje, amanhã ele pode estar podre. A palavra colheita carrega em si um senso de urgência imediata, a janela de oportunidade é agora, e assim, está se fechando. E quem são esses frutos maduros? No contexto da fonte, o que isso significa? A análise sugere que se refere a pessoas cujos corações já foram, de alguma forma, preparados pelo Espírito Santo. A ideia é que o trabalho de preparar o solo
já foi feito. Uhum. Em qualquer lugar, em qualquer cultura, existem pessoas que estão prontas para ouvir, que estão buscando algo. A questão não é se a semente vai brotar. A semente já brotou e o fruto está no pé, esperando alguém para colher. A urgência é chegar até elas antes que esse momento passe. Para deixar essa ideia de urgência mais concreta, o material usa uma analogia bem forte. A do incêndio num prédio. Sim, e é uma imagem poderosa. Imagina um prédio em chamas, cheio de gente, o fogo se espalhando. Ninguém em sã consciência pararia do lado de fora e diria: ok, pessoal, vamos marcar uma reunião de planejamento para a semana que vem? E montar um comitê? Para discutir as melhores práticas de resgate. Não, a reação humana natural é de ação imediata, de resgate. Certo. A fonte traça um paralelo direto. Se a situação é de vida ou morte eterna, a nossa postura deveria ser a de um bombeiro, não a de um burocrata. Essa mentalidade, segundo o autor, é o que elimina a procrastinação e o conforto. Essa analogia do incêndio é impactante, mas também pode soar um pouco alarmista para algumas pessoas, não é? A fonte aborda o risco de agir por pânico em vez de com sabedoria. Essa é uma ótima observação. O texto não aprofunda nisso, mas o foco não parece ser num pânico desordenado. A ideia é mais sobre a motivação. Não é para sair correndo sem direção, mas para substituir a apatia pela urgência. Mudar a percepção. Isso. Em vez de ver as pessoas ao redor só como vizinhos ou colegas, é passar a enxergá-las com o que a fonte chama de olhos missiológicos, vendo a oportunidade e a necessidade em cada interação. A sabedoria vem depois, na ação, mas a urgência é o motor que te faz levantar da cadeira. Entendi. Então, a fonte estabelece essa oportunidade gigantesca e urgente, o que me levanta à pergunta óbvia. Se a colheita é tão grande e pronta, onde estão as pessoas para colhê-la? Por que os campos não estão cheios de gente? Imagino que o texto vá para essa contradição. Exatamente para aí que vai, é a segunda parte da frase, a crise, mas os trabalhadores são poucos. O grande paradoxo. É o grande paradoxo. Um campo vasto, dourado, pronto para a colheita, e um número ridiculamente pequeno de pessoas dispostas a entrar nele. A desproporção entre a oportunidade e a resposta é o coração do problema. E a palavra trabalhadores também tem um peso específico aqui, né? Tem, e a análise dá bastante atenção a isso. A palavra grega no original é ergatai, e não é uma palavra leve. Ela não sugere um voluntário de fim de semana ou alguém que ajuda quando sobra um tempo. Não é um hobby. Definitivamente não. Ergatai evoca a imagem de um trabalhador braçal, sabe? Alguém que se dedica de verdade, que sua a camisa sob o sol, que sente o cansaço. É um trabalho árduo, que exige sacrifício. Então a escassez não é só de gente, é de gente disposta a esse tipo de empenho. Essa ideia de escassez parece um pouco pessimista. A fonte sugere por que existe essa falta de trabalhadores. É medo? É conforto? Falta de preparo? Olha, o material não foca tanto nas causas psicológicas, mas nas consequências práticas. Ele aplica essa escassez em 3 áreas principais hoje. Primeiro, nas missões transculturais, apontando para os bilhões de pessoas em grupos que nunca tiveram acesso à Bíblia na sua língua. Certo. A desproporção aí é matemática. Segundo, nas missões locais, a falta de gente disposta a sair da sua bolha social, sabe? Do seu conforto, para interagir de forma intencional com a própria comunidade. E terceiro, na qualidade. A crise não é só de quantidade, mas de dedicação. A fonte critica o que chama de voluntários de tempo parcial, em contraste com os ergatai, os trabalhadores de fato. Para ilustrar isso, tem outra imagem que me marcou, a da fazenda abandonada. Sim, é bem visual. Imagine um fazendeiro com 1.000 hectares de milho no ponto perfeito de colheita. Ele contratou 100 trabalhadores, mas na manhã do trabalho só aparecem 3. Nossa. Ele olha para aquele mar dourado, valiosíssimo, e sabe que 97% de tudo aquilo vai se perder. O ponto crucial da ilustração, segundo a fonte, é que a tristeza do fazendeiro não é de raiva contra os 3 que apareceram. Ele é grato por eles. A dor dele é pela perda imensa causada pela ausência dos outros 97. O foco é na tragédia da perda, não na culpa dos ausentes. Exatamente. É uma imagem desconfortável.
Faz a gente pensar em que lado dessa história a gente está. Exato. É um convite à autoavaliação. A fonte praticamente pergunta: você se vê entre os poucos que estão no campo ou na vasta maioria que apenas assiste a colheita se perder de longe? Ok, então seu problema é essa enorme desproporção, a falta de gente. A solução lógica seria, sei lá, um grande mutirão de recrutamento, certo? Fazer uma campanha de marketing, convencer as pessoas, mas o texto vai numa direção completamente diferente. Totalmente diferente. E chegamos ao terceiro ponto, a solução soberana. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores. A primeira resposta de Jesus para a crise de escassez de mão de obra não é um plano de recursos humanos. É uma ordem para orar. É uma ordem para orar. E não é uma oração genérica, do tipo, Senhor abençoe a todos. É um pedido específico, focado, quase um comando. E o que tem de tão especial nessa oração? A fonte desmonta os elementos dela, né? Sim, e é fascinante. Primeiro, o alvo da oração. O Senhor da colheita. Isso é fundamental. A oração reconhece que a missão não é nossa, a fazenda não nos pertence. Uhum. É o conceito teológico da missio Dei, a missão de Deus. Se ele é o dono, ele sabe onde o fruto está maduro. Ele conhece os trabalhadores e ele tem a autoridade para chamar e enviar quem ele quiser. A oração começa com um ato de humildade, entregando o controle do recrutamento a ele. Certo, isso faz sentido. Mas e o conteúdo? O que exatamente se pede a esse senhor? E aqui vem o ponto que talvez seja o mais chocante da análise. O verbo grego usado no original para mandar é ekbane. Ekbale. A fonte explica que essa palavra é extremamente forte. Não é um enviar educado, como mandar uma carta. A tradução mais literal seria expulsar, lançar para fora, ejetar com força. Peraí, expulsar? Isso é quase violento. A fonte está sugerindo que as pessoas precisam ser forçadas a sair da zona de conforto? Exato. Isso muda completamente como eu entendo essa oração. Muda tudo, né? A sugestão do autor é exatamente essa, que os trabalhadores em potencial estão muitas vezes tão confortáveis, tão acomodados em suas vidas, que eles resistem ao chamado. Eles precisam de um impulso divino, um empurrão poderoso do Espírito Santo para tirá-los da inércia. Entendi. Então, orar mande trabalhadores é, na verdade, pedir para que Deus gere um incômodo tão grande na vida de alguém que essa pessoa seja compelida a ir. Não é um convite gentil. É um pedido por uma intervenção divina poderosa. Expulsar. Essa palavra não sai da minha cabeça. E a fonte dá algum exemplo prático do poder dessa oração, de pessoas sendo expulsadas? Sim, e é um exemplo histórico muito forte. O movimento voluntário estudantil do final do século XIX Certo. foi um dos maiores movimentos missionários da história moderna. E a fonte argumenta que o motor por trás dele não foram grandes pregadores ou conferências bem planejadas. O que aconteciam eram jovens universitários se reunindo em salas por horas, literalmente de joelhos no chão, orando e pedindo a Deus que os expulsasse para os campos missionários na China, na Índia, na África. Uau! A oração não era um item na agenda, era o evento principal. E o resultado foi que milhares deles foram, de fato, lançados para fora de suas carreiras promissoras para dedicar suas vidas a essa causa. Isso reforça a ideia de que a oração, nesse contexto, é um ato de reconhecimento da nossa incapacidade, né? Totalmente. Os seres humanos não produzem os ergatai, os verdadeiros trabalhadores. Deus os chama, os capacita e, aparentemente, os expulsa. A nossa parte é pedir com a urgência que a situação exige. Certo, vamos amarrar isso tudo. A análise parte de uma visão de oportunidade imensa, uma colheita urgente, Isso. depois apresenta a crise, uma força-tarefa perigosamente pequena e, por fim, a solução, que não é humana, mas divina. Uma oração específica, intensa, pedindo ao dono da obra que ele mesmo lance para fora os trabalhadores de que precisa. Exatamente. E para fechar, a fonte apresenta um conceito que torna isso tudo muito pessoal, que ele chama de o duplo envio. O duplo envio. A ideia é que orar para que Deus envie outros não é um ato passivo, sabe? Não é terceirizar a responsabilidade. Essa oração, se for sincera, inevitavelmente coloca quem ora em movimento. Como assim? O primeiro é o envio da oração. É a decisão de se tornar um intercessor sério e constante.
Alguém que realmente leva a sério esse clamor ao Senhor da colheita. Certo. Mas o segundo é o envio de si mesmo. É a disposição de se tornar a resposta da sua própria oração. Ah, então a oração não é para terceirizar o trabalho. É quase uma armadilha, no bom sentido. Você reza por trabalhadores e, no processo, Deus se vira para você e diz: ótima ideia, que tal você? É exatamente essa a implicação. A fonte sugere que Deus frequentemente responde a essa oração chamando a própria pessoa que está orando. O clamor "envia, Senhor, trabalhadores" se transforma no coração de quem ora em "eis-me aqui, envia-me a mim". A oração se torna um ato de disponibilidade. Total. Você não pode, com integridade, pedir a Deus que expulse outros da zona de conforto se você mesmo não estiver disposto a ser expulso da sua. Poderoso. A oração te compromete. E essa análise toda nos deixa com uma reflexão final que vai além do texto. Em qualquer sistema de crenças, ou mesmo numa causa secular pela qual alguém seja apaixonado, qual é a relação entre clamar por uma necessidade que a gente vê no mundo e a nossa responsabilidade pessoal de fazer algo a respeito? Até que ponto o ato de apontar um problema, de pedir que alguém faça alguma coisa, não deveria ser, na verdade, o primeiro passo para nós mesmos nos tornarmos esse alguém? É uma questão sobre a coerência entre o que a gente pede e o que a gente está disposto a ser. A primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra.